Paz do Senhor, igreja, amém? Boa noite para todo mundo. Nesse tempo de 2025, talvez a frase, a pergunta mais ecoada dentro de nós seja uma pergunta curta, objetiva e direta, da seguinte forma: como será? Como será 2025? Principalmente, Alexandre, se o 2024 não atingiu todas as suas expectativas, provavelmente em toda transição a gente fica esperando como será. Como será no novo emprego, como será na nova igreja, como será no novo ministério, como será em novos projetos. E também não é diferente quando nós adentramos um novo ano, e ainda assim nos primeiros dias, hoje são só 9 dias de um novo ano, e isso com certeza traz dentro de nós essas perguntas: como será? Então vira para alguém que está do seu lado e fala assim: como será? Você já sabe? Tem gente cheia de organização, projetos, mas a verdade é que essa pergunta não é uma pergunta daquilo que você pode resolver. É uma pergunta sobre aquilo que você não consegue de alguma forma compreender ainda, por estar ainda muito no começo. Como será? E eu posso afirmar uma coisa para você nessa noite: que o Deus de 2025 será o mesmo de 2024. Aquilo que Ele faz com especialidade, que é transformar, curar, batizar, libertar, ressuscitar, será a mesma forma, Fabão, com certeza. E com certeza também aquilo que Ele intenta fazer naquilo que é a vida das pessoas, gerando salvação, gerando vida, isso também não vai mudar em 2025. Mas a pergunta é: se Ele não vai mudar, a pergunta que fica é: quem seremos nós em 2025? Porque uma afirmação está clara: Deus não mudou nem ontem, não mudou hoje, Ele será o mesmo eternamente. Mas e quem seremos nós em 2025? Seremos pessoas melhores do que 2024? Inauguramos um novo tempo cheio de promessas a si mesmo. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou só tomar uma decisão assim. Mas a verdade é que não vamos conseguir chegar ao final de 25 somente com promessas mentais ou com intenções boas. De uma forma prática, o texto de Mateus, que eu gostaria de compartilhar, é um texto conhecido, fala sobre a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, você vai lendo aí enquanto eu vou falando para você a narrativa. Diz a palavra que Jesus estava sentado na beira da praia e chamou algumas pessoas, e outras foram chegando perto do barco, e ele começou a usar de uma palavra por meio de parábola. Ou seja, se você não sabe o que é uma parábola, é uma conversa popular na linguagem de que todos possam entender. Então ele começa a usar argumentos sociais, culturais, tudo de forma que possa ser simples a audição e a interpretação. Já dizia um pensador e um teólogo chamado John MacArthur que a pregação da palavra deveria ser tão simples quanto chamar o nome de alguém. Você já passou pela experiência de estar no aeroporto, numa rodoviária, numa rua badalada, no shopping, e alguém fala assim: Fábio, qual é o nosso primeiro ato, Fábio? Olhar. Porque o nome da gente é algo que de alguma forma, mesmo em meio a muita multidão, e você sabendo que o seu nome é José, um nome comum, Fábio, um nome simples, não importa, mas quando se falar Glauter, então aí já era, né? Com certeza será só você. Mas isso mostra pra gente que Deus não quer complicar, e 2025 não será um ano de complicação da parte de Deus. A pergunta é: você vai complicar? Porque Deus não vai complicar, Fafá. Deus, desde que, Ele começou a humanidade no Éden, o fato foi simples: Ele gerou o homem e Ele falou assim: vai ficar complicado para o homem sozinho. O que Deus fez? Facilitou a vida do homem fazendo a mulher. Depois de constituir a mulher, Ele fez o quê? Olha, é só fazer isso, isso e isso. Ele deixou a lista de tarefas simples. Quem complicou o Éden? O homem. Então Deus não está, eu posso afirmar para você nessa noite que Deus não está com disposição para atrapalhar o seu 2025. Pelo contrário, Ele está muito animado, diga comigo, animado, para me abençoar,
para facilitar, porque a palavra do Senhor, Isaías 40, diz que ele tem poder para aplanar caminhos. Quem aplana caminho está pensando em quê? Facilidade. O que é aplanar caminho? É pegar eles, aquilo que está, sabe, meio de altos e baixos, ruim para caminhar. E ele está falando o seguinte: eu vou aplanar caminhos. Eu vou pagar o vale, eu vou encher o vale, para você não ter que ficar sobe e desce. Quem já ficou no sobe e desce? Meu Deus, parece que eu estou numa gangorra. Né? O que ele fala? Eu vou aterrar os vales para que você possa andar tranquilamente. Você está entendendo isso nessa noite? Ele está dizendo o seguinte: olha, você cansa muito para subir os montes. Eu vou derrubar os montes para deixar tudo fácil. Só para você ouvir a minha palavra, só para você ouvir o que eu já te disse há algum tempo, porque você fica esperando palavra nova em 2025, mas a palavra de 2020 está valendo, a palavra de 2010 está valendo, a palavra de 2005 está valendo, a palavra de 1999 está valendo, a palavra de 80 está valendo. Eu não sei quando você recebeu uma palavra, mas ela ainda está valendo. É claro que a gente tem uma necessidade, diante da pergunta que temos, como será? A gente quer ouvir uma nova cartilha de como será. Será da mesma forma que ele falou que sempre seria. Talvez a gente aqui precise voltar um pouco mais. A gente entra no novo ano achando que tem que acelerar. Tem gente que tem que parar. Tem gente que acha que tem que entrar no novo ano. Não, agora eu vou ter que ter eu vou ter que pegar um... Não. Talvez a coisa mais positiva a ser feita é você voltar. Voltar um pouco, refazer a rota, ouvir de novo algumas coisas, reorganizar a mente. Eliminar gente. Não forma literal, senão vira crime. É na forma social mesmo. Senão daqui a pouco alguém vai dizer assim: fui num culto hoje e o pastor falou que eu tenho que eliminar gente. Se tem alguém aqui que elimina a gente, vai devagar, ok? Mas é eliminar, sabe? Tem grupos que não dá mais. Tem conversas que não dão mais. Porque não dá para virar um novo ano com conversas velhas. Não dá para virar um novo ano com mentalidades velhas. Não dá para entrar no novo ano com a cultura de 2024. 2025 tem que ter cultura de 2025. Tem que ter mente de 2025. Tem que ter atitude de 2025. Tem que ter a cartilha de 2025. Ou você compra uma TV nova, como comprou agora no fim do ano, e pega a cartilha, o manual da TV que você comprou há 10 anos atrás. Aí tudo a mesma coisa. Na verdade, a gente nem pega o manual. A gente já acha que sabe. E sabe o que é incrível? Eu me deparo com isso. É gente que diz que sabe quando adquire um equipamento. Fala, bom, pega uma escavadeira hidráulica, R$1 milhão. O cara fala assim: eu já sei como é que é. Deixa comigo. Só que ele está com a mentalidade da escavadeira que ele tinha em 1990. Sabe? Então, na verdade, isso acontece com a televisão, isso acontece com o carro. O cara comprou um carro elétrico agora. Eu vi na internet como é que é. Tudo bem, você pode até funcionar. Você pode até andar, você pode até extrair alguma coisa, mas o que eu quero te dizer nessa noite em Deus o máximo de Deus tem que estar em Deus para saber. Nós somos limitados, nós só iremos até um certo ponto. Se formos com Ele, nós iremos no tudo. Diga comigo: se eu for com Ele, eu vou no tudo. Mas se eu for só comigo, eu vou numa parte. Você decide onde você vai em 2025. Se você for com Ele em 2025, você vai no tudo que Ele tem. Mas se você for só com você, você só vai numa parte. Na parte que o seu intelecto permite, na parte que a sua mentalidade aceita, na parte que o seu convívio com pessoas te permite, te favorece. A parábola, eu tenho que tornar bíblico isso aqui, né? Senão vai ficar estranho. Mas tudo que eu estou te falando está na Bíblia. O texto é de Mateus capítulo 13, é a parábola. Uma conversa do próprio Jesus, dizendo o seguinte: o semeador saiu a semear. E ao semear, ele lançou sementes, Fafá. E uma parte dessa semente, presta atenção em mim, uma parte caiu na beira de caminho. Vindo então as aves do céu e a comeram. A outra parte que ele lançou caiu no meio de pedras. E por não ter profundidade de terra,
impedimento por meio das pedras, aquelas sementes até nasceram, começaram a crescer, mas não conseguiram aprofundar raízes. Vindo o calor, por não ter raízes, aquela planta secou. A outra parte, está na sua Bíblia isso aí que eu estou falando. A outra parte caiu no meio dos espinhos, que por não ter sido removido, também cresceu junto, Fabão. E crescendo junto, sufocou a planta e ela morreu, prevaleceu os espinhos. E a outra parte, diz a palavra que caiu em terra boa. E na terra boa, ela frutificou uma parte a 30 vezes mais, uma outra parte a 60 vezes mais, e uma outra parte a 100 vezes mais, a parte que foi lançada. Palavra do Senhor. O que eu quero dizer é que nessa parábola que Jesus está contando, esse ensinamento, o semeador é o próprio Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus está saindo para lançar coisas, sementes na terra. Deus já lançou sementes em 2025. A semente é boa, é a palavra dele, é a promessa dele, é a provisão dele. É aquilo que ele planejou e desejou desde as fundações, desde quando você ainda estava informe no ventre da sua madre, ele já tinha colocado um plano para você, segundo diz também Jeremias capítulo 1. Então, se o semeador sabe o que está fazendo, é o próprio Deus. Se a semente é boa, se a ação é de Deus e ela é boa, se o tempo ele determinou que saiu para semear, então o tempo é favorável. Ei, 2025 é tempo favorável. Talvez na sua pergunta, imediatamente rebate uma resposta. Como será? Eu sei que a economia está se desenhando de uma forma muito complicada. Eu sei que para alguns o dólar subir não é bom, para outros o dólar subir é uma maravilha. O fato é que a gente vai vivendo, se contorcionando no meio de tantas variações, de tantas dificuldades, de tantas incertezas, de tantas instabilidades, mas o que nós precisamos nos ater é que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E ele vai completar. Seja com o governo A, com o governo B, seja você morando no estado do Rio de Janeiro, que está um caos, seja você morando em outro lugar, porque não tem a ver, como o Glautinho falou aqui, não é sobre o Sinai que estremece a gente, é sobre a presença dele que mexe com a gente. E tem presença dele mexendo com você em lugares que você já sabe. Você sabe que é ele, você só vem aqui, sabe, para tentar entender o que está acontecendo. Mas eu estou te dizendo nessa noite, é ele, é ele, é ele. Como diz a canção que eu não canto, diz assim, é ele. E por ele que eu estou aqui, rasgando a minha vida. Sabe o que é isso? É quando nós resolvemos dar uma resposta para ele. Ele fala com a gente fala assim, eu vou te dar o meu sim. O semeador sabe o que está fazendo. A semente é boa, João. O que nós temos nesse texto que eu acabei de citar para você são variações de terreno. As variações de terreno eu trago aqui nessa noite para a gente conversar e entender que ela refere-se a nós, pessoas. Entrando em 2025, a minha pergunta é, você vai ser beira de caminho, você vai ser terreno com pedra, você vai ser terreno com espinho ou você vai ser terra boa? Aperte o botão e responda a sua questão. E não tem aquela NDA, nenhuma das alternativas. Você tem que escolher. Porque há uma necessidade de ter uma convicção. O semeador é Deus. A palavra não muda. A ação de Deus, ela é invariável. E o tempo, se ele saiu para semear, é porque está na hora, não é, Fabão? Acho que é porque tem tanto tempo que eu não te vejo. Hoje eu estou só eu e você aqui. Se ele, diz a palavra, e o semeador saiu a semear. Quem aqui trabalha ali, ó. Quando resolve plantar é porque está na hora, né? É isso? Quem aqui já plantou alguma coisinha, mesmo que seja o milho no algodão, na tampa de manteiga? Quando o semeador sai a semear, eu estou semeando para ver se vai dar. Não. Ele conhece, Fafá.
Ei, nós estamos falando de um Deus que conhece o antes, o durante e o depois. Desde a eternidade nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus. As variações estão no terreno, e o terreno aqui somos eu e você. A terra do nosso coração é uma terra de beira de caminho. Vou explicar o que significa beira de caminho. Beira de caminho é quando você resolve arar e preparar a terra, mas aonde passa as rodas, aonde você deixa ali um caminho para que as pessoas comecem a pisotear, entrando com alguns materiais, aquele lugar, ele fica extremamente compactado. O que é isso? A terra se fecha. Ela não fica, penetrável. A água não entra com facilidade. Semente não entra com facilidade. Então, se o semeador lança a semente naquela terra que está fechada, a semente fica o quê? Superficial. E se fica superficial, o que acontece? Ela fica exposta. E exposta você recebeu, mas alguém vem e pega. Então não é por dificuldade de semeadura, é por exposição de terreno. Quando diz que cai na beira do caminho, Alexandre, significa que, mas o semeador não sabe onde vai lançar semente? Sabe. A ação de se preparar é minha, é sua. Significa dizer que nesse texto, o lavrador, aquele que deveria preparar a terra, deixou algumas coisas, por inacabadas. É quando você entra em 2025, mas o seu 2024 entrou em 2025 com coisas inacabadas. E o seu 2025 ainda tem beira de caminho. O que é beira de caminho? Está pisado. Ei, essa é a noite para você começar a botar a mão na massa. Sabe o que é arar? Arar você pode usar o arado, não é, varão? O disco lá para virar o solo. Mas você pode pegar um pedaço de pau. O recurso mais antigo era usar um animal, colocar um toco e usar a força, de desagregação do toco, gerando uma energia para expulsar aquela terra compactada através de uma ajuda da força potencial de um animal, um burrinho, um cavalo, um boi. Significa dizer nessa noite o seguinte: se você não consegue sozinho, olha para alguém que está do seu lado. Pergunta para ele: você vai me ajudar a desagregar isso? Você vai me ajudar, a tirar essa terra, compactada? Talvez você passou 2024 e não entrou água. Deus gerou fontes. A palavra dele diz que ele é uma fonte inesgotável a jorrar para a vida eterna. Ei, você talvez acha que choveu, mas não choveu o suficiente. Ei, pode chover o que quiser, mas se estiver fechado, não há absorção. Talvez você passou parte de 2024 fechado. Talvez você passou parte de 2024, mantendo uma camada aqui, bem, enrijecida. De forma que nada entrava no seu coração, nada entrava na sua mente. Você frequentou 52 semanas, são 52 domingos em 2024. Você frequentou 52 quintas-feiras. Você foi em 52 PGs. Você foi em muitas reuniões, mas todas elas você estava? A culpa era da reunião? Não. A culpa era do pregador? Não. A culpa era do louvor? Não. A culpa era daquilo que estava impenetrável. A pergunta é: como será 2025? Você pode dizer para mim assim, ou para mim, modo de dizer, mas a sua declaração profética nessa noite: Senhor Jesus, em 2025 eu vou ficar facinho. Eu vou afofar a terra. Eu vou deixar aquilo que o Senhor está descendo do céu entrar, entrar adubo, entrar água, entrar fertilizante, entrar remédio, entrar, porque talvez você queira muito que entre uma semente, mas do jeito que está, o que está acontecendo é provavelmente uma repetição, Ctrl+C, Ctrl+V de 2024. Mas essa é a noite de você pedir ajuda ao Espírito Santo e Ele colocar, vamos arar a terra do seu coração. São coisas que acontecem com a gente se fecha. São coisas que acontecem com a gente. Só que você esquece que quando você fecha para uma coisa, você fecha para tudo. A entrada da graça de Deus é na mesma porta que você fechou para não entrar a decepção. Só que se a graça entrar primeiro, a decepção não consegue entrar, porque você está vacinado, protegido, guardado, livrado, saudável. Essa é a grande contradição. A gente se fecha e a gente se fecha para tudo. E a pergunta é:
Até quando a gente vai deixar aquilo que Deus está lançando na sua vida ficar sendo comido por aves? Sabe o que é ave? A ave é gente que não está nem aí para você, meu. Vem e vai embora. Come o que é seu e some. Devora, arranca o seu emocional, arranca a sua saúde mental, arranca as suas finanças, arranca o seu convívio social, arranca a sua paz. Sabe por quê? Eu quero comer o que está fácil, você não quer, eu pego. É essa a desgraça daquilo que, sabe, é as beiras de caminho que ficam ali vulneráveis. E muitas das vezes são aquelas que nós estamos assim. Mas eu quero declarar essa noite uma cura para a beira de caminho na sua vida. Sabe, porque muitas das vezes aquilo que te aconteceu foi sim uma exposição. E foi ali uma oportunidade para a gente chegar. É gente que chega, sabe? Pousa, pega e vai. Mas em 2025, chega. Que a graça do Senhor Jesus, não está acabando o culto não, tá? O amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, não agora, mas em todo o seu 2025. Sabe, para que quem chegue na sua vida seja gente, sabe, que vai ajudar a botar a mão na massa. É gente que vai falar assim, calma aí, eu vou cavar mais um pouquinho, Alexandre. Ei, tem uma semente de suco que ficou para fora. Talvez você ache assim, pastor Juan, você está romantizando muito. Ei, depende de como será para você. Eu ainda continuo crendo em pessoas, eu ainda continuo crendo em gente, eu ainda continuo crendo naquilo que é possível diante do Senhor. Imagina, Alexandre, caiu uma semente do Alexandre, porque o semeador saiu a semear e caiu, eu sei que é do Alexandre. E aí eu vou lá e falo assim, ei, Alexandre, não vai não, meu filho, vem cá. E eu boto a mão na massa, ei, ainda tem bálsamo em Gileade, como diz a palavra dele. Mas quando a gente vai, eu vou adiantar a fita, senão a gente vai ficar aqui, a gente vai olhando para aquela outra parte da semente que caiu no meio das pedras. Sabe o que é isso? Dá uma sensação. Aleluia. Vamos olhar essa semente, fala. É quando em 2024 algumas sementes caíram no meio de pedras. É aquelas coisas que a gente acabou demolindo, mas não removeu. Tem uma diferença. A gente demoliu coisas, mas se você não removeu o entulho, aquilo também é um resíduo que fica atrapalhando. Tem uma grande diferença. Pastor, eu meti o pé, derrubei tudo, acabei com tudo, agora estou livre. Tirou o entulho. Porque às vezes, muitas são as situações em que a gente quebra algumas coisas, mas não remove os entulhos, e aquilo fica lá bloqueando o caminho. E diz a palavra que a semente que caiu na parte dos pedregais, e ali ela até nasceu, é quando a gente começa a ter uma esperança, Fabão. Só que a gente não se dá conta que algumas coisas ainda estão bloqueando. A terra do nosso coração ainda tem algumas pedras, ainda algumas coisas que compartilham, que dividem, que brigam pelo espaço. E diz a palavra que quando vê o sol quente, o sol quente vai vir, gente. 2025 vai ser ano de sol quente. É que isso repreende, não tem como repreender. É você que tem que estar pronto, sou eu que tenho que estar pronto. Nós é que temos que estar pronto. No dia, porque senão a palavra dele não falaria: se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Ei, ele está dizendo o seguinte: ainda que venham dias maus, ainda que venham as situações difíceis, eu estarei contigo todos os dias, até a eternidade. Ei, se quando ele disse para Josué, seja forte e corajoso, eu vou estar contigo, Josué. Então não é sobre pedir para tirar os dias maus, porque você pode até pedir, mas tem gente mal nascendo toda hora. Veja a diferença. Um dia um camarada estava na ceia. 2 dias depois esse cara estava beijando e entregando Jesus. Um dia um cara chamado Matias estava numa reunião. No outro dia ele estava sendo escolhido por estar com Jesus todos os dias, desde o batismo até a ressurreição. O que mudou? De um dia para o outro, um quis uma coisa, o outro quis outra coisa.
Um quis ser discípulo, não mais seguidor. O outro quis deixar de ser discípulo para ser traidor. O que mudou? Um dia. Um dia eu sou isso, no outro dia eu posso ser outra coisa. 2024, talvez você foi alguém ainda, sabe, um pouco perdido, mas 2025 você pode ser alguém achado. Você pode ter sido alguém que morreu, mas você pode ser alguém que vai ser revivido, ressuscitado. Como diz a parábola do filho pródigo: ei, esse é meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, estava fora e veio para casa. 2025 é ano de voltar para casa. Mas não é voltar para fazer presença apenas para constar, é voltar para receber a aliança dele novamente, para receber a herança. E diz a palavra que aquela semente cresceu, mas de repente vindo o sol quente, vindo a adversidade, ei, 2025 podem vir muitas coisas, mas se as pedras forem removidas, as raízes serão aprofundadas. Ei, 2025 é ano de ser aprofundados com raízes. Como será? Será um ano, Juan, que eu vou aprofundar as minhas raízes. Eu não sei quão superficial você foi em 2024, mas sinceramente, esquece. Hoje é dia de tirar as pedras e deixar. E engraçado e ao mesmo tempo poderoso, Alexandre, é que você não precisa mandar as raízes fazer o que ela tem que fazer. É só tirar o impedimento e elas vão. E elas vão. Sabe por quê? Porque raiz nasceu para firmar. Deus sabe o que você precisa para te firmar. Então não precisa de intervenção sua, a não ser tirar os cacos. Se você tirar os cacos, as raízes vão te firmar. Porque é desejo de Deus firmar você. É desejo de Deus ver a gente fluir. Ver a gente, sabe, ser aprovado em 2025. Em 2025, algumas sementes podem ter caído no meio dos espinhos, como diz a parábola. E diz aqui que em caindo no meio dos espinhos, eles cresceram juntos. São coisas que nós resolvemos deixar atravessar de 24 para 25. Apesar de serem só 9 dias desse novo ano, as coisas de 24 ainda estão aí. E aí a gente fica perguntando, como é que vai ser? Vai ser o ano em que eu vou tirar algumas coisas que não podem mais crescer junto com aquilo que Deus está fazendo. Vai ser o ano para a gente tomar coragem. Vai ser o ano em que a gente vai precisar romper mentalmente. Como por exemplo Abraão em Gênesis capítulo 11. Diz a palavra que o seu pai saiu de um lugar chamado Ur dos Caldeus, porque Deus falou primeiramente com seu pai, o nome dele de Terá. Abraão, Naor e Arã, seu irmão, eram vivos. E de repente seu irmão Arã morre, Alexandre. No meio do progresso para Canaã. E no meio desse momento difícil, afinal de contas, perder alguém é algo difícil. Deixa uma série de dificuldades traumáticas. E então o seu pai, o pai de Abraão, parou numa cidade. E essa cidade tinha o nome de quê? De Arã, o nome do filho que morreu. Provavelmente no momento que ele para naquela cidade, toda aquela memória, Joana. Essa cidade tem o nome do meu filho estava comigo, ele também ia para Canaã, mas ele morreu. Deixou um sobrinho chamado Ló. E aí você vai ligando as peças. E diz a palavra que por anos ele ficou em Arã, não conseguindo sair de Arã para Canaã. A gente começa em Abraão e acha que Deus falou com Abraão para Abraão ir para um lugar. Na verdade, Deus falou com o pai de Abraão. Mas pelo pai não ter ido, Abraão acabou ficando anos em Arã. Até que em Gênesis capítulo 12, Deus fala com ele assim, Milton: ei, está na hora de sair da sua parentela e ir para o lugar que eu te mostrarei. É quando a gente precisa romper com algumas crenças limitantes. É quando a gente precisa romper com algumas ligaduras. É quando a gente precisa romper, sabe, sair de alguns lugares para outro. Mas antes de ser uma geografia, precisa ser um lugar mental, um lugar interior. Você não vai a lugar nenhum geograficamente se primeiro não sair de dentro de você. Eu me lembro do meu irmão falando comigo durante quase 10 anos. Todas as férias ele dizia que ia sair do emprego para procurar outro emprego. Durante 10 anos ele não fez isso. Porque todas as férias ele dizia que ia sair de um emprego para outro. Mas ele não conseguia, Railan, sair de dentro dele para um outro homem que ia precisar nascer para ir para esse outro emprego.
Ou seja, Abraão se torna conhecido como o pai da fé, mas antes de ser o pai da fé, ele precisava romper como filho da coragem. A gente chega no final da história e fala assim: Abraão é o pai da fé, mas teve muita lenha como filho da coragem. O filho que teve que tomar a iniciativa de partir. Mas ele não partiu de Harã para Canaã. Primeiro ele partiu de Abraão para Abraão. É quando você precisa, como diz a palavra lá, Nicodemos, é preciso nascer de novo. O sair de dentro de si e ir para outro lugar é quando você começa a ter a capacidade plena em Deus de fazer coisas que você jamais faria se você não tivesse saído de dentro de você. A gente vai para Gênesis 26, eu estou contigo na Bíblia aqui, quando diz a palavra que ele subiu o monte para entregar Isaac. Ninguém consegue entregar Isaac se primeiro não entregou a si mesmo. Você não vai conseguir entregar nada do que Deus está te pedindo se você primeiro não disser: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías já era profeta até o capítulo 6, capítulo 1, ele já era o profeta de um reino. Ele já era aquele que era ouvido pelos reis para discutir sobre aquilo que era a vontade de Deus. Mas o que está acontecendo no capítulo 6, Joana, é o seguinte: Isaías está saindo de dentro dele. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E o Senhor tocou, sabe, com uma tenaz. Ele pegou um alicate, pegou uma brasa, tocou nos meus lábios e disse: ei, e aí, Isaías? E o Senhor me tocou e eu disse: eis-me aqui. Esse eis-me aqui fez Isaías sair do capítulo 6 e ir lá para o capítulo 66. E lá, até então, nesses 60 capítulos, ele conhece aquilo que vai acontecer nos próximos 750 anos depois. Ele está dizendo no capítulo 9, Milton: vai nascer um menino, e o nome dele será maravilhoso, Conselheiro, Deus Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No 9, no 6 ele saiu dele. No 9 ele já estava onde? Vendo que o céu estava projetando para 700 anos na frente. Isaías estaria vivo? Não, mas eu vou deixar aqui na história. Quem quiser acreditar, acredita. Mas eu já estou vendo o que vai acontecer lá na frente. E eu vou começar a fazer agora aquilo que eu estou vivendo. Ei, 3 capítulos e mudou tudo. Hoje é dia 9. O que pode ser daqui a 3 dias, pode ser a sua vez de estar cheio de autoridade, cheio de princípio, cheio de coragem, cheio de fé, cheio de ousadia. Porque nessa noite você falou assim: hoje eu vou sair de dentro de mim. Eu vou sair de dentro, sabe, dos meus conceitos. Eu vou sair de dentro, sabe, de algumas barreiras. Porque o meu pai criou uma barreira. O meu pai deixou aqui um legado um pouco de medo. Eu sei. E a amostra de que Abraão não saiu perfeito, e você também não precisa tomar um passo perfeito. Eu ouvi uma frase um tempo atrás e tomei ela para mim e já compartilhei algumas vezes, não sei se você estava. E a frase diz o seguinte: progresso ou perfeição? O que você escolheria? Progresso ou perfeição? O que você escolheria? E o narrador dessa frase, ele vai dizendo o seguinte: ei, escolha o progresso. Progresso, 1%, 1%, 1%, 1%, 1% todo dia, 1% por semana, 1% por mês. Alguma coisa de porcentagem que você possa hoje. Talvez esse culto de quinta-feira, do dia 9, sabe, ele não vai existir mais. Vai existir outra quinta-feira. Mas quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, nunca mais. Então aproveita hoje e faz um progresso. Sabe, quando for orar, não ora igual orou ontem. Ora como progresso. Quando for declarar alguma coisa, declara como progresso. Quando for profetizar algo, declara como progresso. Porque a gente fica cheio de desejo por perfeição. E isso vai deixando. Terá parou em Harã e nunca mais saiu. Mas Abraão chegou em Canaã. Trancos e barrancos, meu irmão. Mentiu, errou, escorregou, levou Ló. E a prova de que ele estava mentalmente ainda não totalmente pronto é que quando ele saiu, ele levou quem? Ló. Só que Ló é filho de quem? É filho do irmão que morreu. Você vê, o pai parou na cidade com o nome do irmão que morreu. Ló, quando foi sair, falou assim: mas o meu sobrinho, eu vou levar. E ele leva Ló.
Significa dizer que a gente pode começar a dar pequenos passos de progresso e ainda assim podem não ser perfeitos. Podem sim nos causar algumas dificuldades ainda em 2025, mas ei, é um momento que você está, se desenvolvendo, você está adquirindo fé, você está se fortalecendo. E a prova disso é que quando Abraão chega no alto da colina, ele conscientemente, ele falou assim: eu já fiz besteira. Só que o seguinte, eu não vou parar. Então eu vou resolver outras coisas aqui agora. Só que eu não vou ficar entrando em combates humanos, porque aquele que milita é o Senhor. É quando você sai da crise de enfrentar pessoas e vai para a oração, vai para o discernimento, vai, para a visão espiritual. Mas não é tudo espiritual, realmente não. Mas tem momento que você tem que deixar o Senhor dizer para você. E Abraão sobe no alto da colina e fala assim: tá bom, Ló, você está querendo arrumar problema. Seus pastores estão brigando com meus pastores. Você quer meus animais. Você está achando que, que eu estou querendo o pior da sua vida. Então faz o seguinte, escolhe o que você quer. Você quer a direita ou você quer a esquerda? E Ló falou assim: eu quero a direita, porque a direita está toda florida, está toda verde, está cheia de animais. Eu quero a direita. Então pega a direita. Diz a palavra que Abraão foi para a esquerda, pegou alguns poucos animais. Só que o seguinte, a vaca de Abraão multiplicava 2 vezes. A vaca de Ló não conseguia multiplicar. E de repente os homens da cidade que Ló chamou de sua, era quem? Sodoma e Gomorra. Homens gananciosos, arrogantes, afeiçoados à mentira, enganadores, profanos. E esses homens começaram a sufocar Ló. E você sabe a história do que se tornou Sodoma e Gomorra. Tudo destruído. Sabe por quê? Porque Ló escolheu pelas óticas dele. Abraão ficou em paz. Flávio, 2025 é ano de ficar em paz. É ano de você olhar algumas coisas e falar assim: 2024 eu puxei no braço, 2024 eu tentei fechar a conta no meu intelecto, 2024 eu tentei fazer negócio do meu jeito, eu tentei fazer isso, eu tentei fazer network. Ei, faz network, pode fazer, mas a última palavra é do Senhor. Provérbios 4:25, faça planos no coração do homem, mas a palavra do Senhor vai dirigir você por caminhos retos. Nada contra planos, nada, pelo contrário, a Bíblia está dizendo: faça planos. Louco é quem sai sem plano, mas a boca do Senhor vai trazer uma direção por caminhos retos. Sabe o que é caminho reto? Tudo liberado. Eu quero profetizar nessa noite de 2025 de caminhos retos. Mas tem que ter plano, tem que ter voz de Deus. Vai ter momento, querida, que a gente vai olhar e falar assim: cara, eu vou perder isso tudo? Então tá, escolhe você. Porque a fé não é excesso de coragem, nem dificuldades. A fé, ela é invisível porque é o fato de você crer naquele que sabe o melhor da sua vida. Quando Abraão levou Ló, ele levou pelo impulso de se sentir pressionado. Mas quando ele chegou no alto da colina, ele liberou o coração e falou assim: eu vou continuar. E quem for para onde eu estou indo, amém. Mas quem não vai mais me atrapalhar. Eu não sei se você consegue ter a coragem de fazer essa oração nessa noite. Eu só vou seguir em 2025 com quem está indo para onde eu estou indo. É difícil. Você acha que deixar Ló, sobrinho, filho do irmão que morreu, tem muita relação afetiva nisso. Tem vínculo emocional, tem relação social, tem uma série de coisas. Tem um pensamento seguinte: o que meu pai vai dizer? Eu tirei ele do meu pai e vou deixar ele no caminho. Tem uma série de pressões, tem uma série de situações. Mas você precisa discernir a voz do Senhor que diz: uns confiarão em carros, outros confiarão em cavalos, mas eu farei menção daquele que é o Senhor da minha vida. É assim. Tudo isso para mostrar a você que em Mateus capítulo 13, voltamos agora, as sementes que caíram nas pedras são coisas que crescem junto. O pai de Abraão recebeu uma promessa: sai e vai. Mas ele deixou crescer junto a situação difícil, a relação social, a relação familiar. Abraão passou pela mesma dificuldade, só que em tempo ele cortou Ló. É tempo de cortar, gente.
E não precisa ficar em crise, porque a palavra do Senhor respalda isso. Eclesiastes 3, quem sabe de cor? Vamos? Quem? Há tempo determinado para todas as coisas. Na sua Bíblia diz tempo de abraçar? Tem? Vai comigo, gente, tem? Mas tem também lá o tempo de deixar de abraçar? Tem. Engraçado, parece que o abraçar é de Deus e o deixar de abraçar é a divisão. Não, tá tudo lá. Tem tempo de costurar, tá na sua Bíblia? Tempo de coser, numa versão mais antiga, tá? Mas tá na sua Bíblia também tempo de... É tempo que você constrói coisas, mas tem tempo que você vai rasgar coisas. Você fez contratos e você rasga contratos. Você fez cartas e você rasga cartas. Você fez acordos e você rasga acordos. Para que esses acordos não impeçam você de ir para onde você tem que ir em 2025. Porque os espinhos não tiveram pena da semente. Foram se ajeitando e foi crescendo junto. E quem venceu? Os espinhos. Não seja espiritualista, emocionado, fanfarrão e fanático de dizer: ah, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ei, não é sobre positivismo, é sobre fé. E fé também faz coisas difíceis. Não, eu vou ficar e Deus vai tirar. Talvez é você que tem que sair. Talvez o que Deus tem que tirar é você de você mesmo, para você poder sair. É por isso que algumas coisas, Milton, não fluem. Porque a gente está esperando Deus tirar. Na verdade, o que Deus está querendo fazer é tirar você de você mesmo, para você sair. Porque não foi Ló que foi embora, foi Abraão que seguiu. E olha que quando ele escolheu, meu camarada, ele ainda não tinha nenhuma noção direito de Canaã. Porque Deus falou assim: vai. Eu não sei se você tem um sentimento de querer tudo no... eu gosto de ser organizado. Mas tem hora, eu não estou dizendo esdrúxulamente para você não ser organizado em 2025. Mas vai ter um momento que você vai ter que fechar os olhos e falar assim: Senhor, me guia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me mansamente. Todo mundo gosta do primeiro, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o 2 dias, guia-me mansamente. Mansamente é porque deve ser bravo. Deve dar uns trabalhos. Então, Senhor, guia-me mansamente por veredas tranquilas. Que o Senhor te guie por veredas tranquilas em 2025. Que todas as cordas que você arrebentou por ser bravo, por espernear, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Que você seja assim: ó, eu sou voluntário a sair. Atos capítulo 5. Entra um homem e uma mulher, o nome dele é Ananias e o nome dela é Zafira. E eles entram bonitinho na fila da oferta. Era uma prática que estava crescendo. As pessoas estavam impactadas com o que Deus estava fazendo. E naquilo que Deus estava fazendo, elas estavam tirando aquilo que era, sabe, a parte, e dando na mão dos apóstolos, para que pudessem crescer o reino naquela cidade, naqueles territórios, naquelas províncias. Diz a palavra que na fila de quem estava dando tudo, entrou um homem e uma mulher que queria só dar uma parte. É quando a gente quer ser parcial. Mas 2025 não dá para ser parcial. Você vai morrer pelo tudo ou você vai morrer pelo nada. Isso é fato. A pergunta é: quem você será? Quem morreu pelo tudo ou quem morreu pelo nada? Porque Ananias e Zafira, Atos capítulo 5, entram e diz a palavra que quando entra Ananias primeiro, ele entrega uma porção aos apóstolos e Pedro fala assim: Ananias, o que você quer entregar? Eu vendi um campo e estou entregando na parte dos apóstolos o meu tudo. E Pedro perguntou: tem certeza que é tudo? Entenda uma coisa, se você está aqui nessa noite e talvez pode ter uma dificuldade sobre dinheiro, igreja, Deus, enfim. Essa passagem de Atos 5, depois você lê em casa, não é sobre dinheiro. A pergunta de Pedro em nenhum momento foi quanto. Foi: é tudo? Porque ele, Ananias, disse que era tudo. E a pergunta de Pedro é: é tudo? É tudo. Então bota aqui. E quando ele depositou o que ele disse que era tudo, sabendo o Senhor que não era, diz a palavra que Ananias caiu duro, morto.
Os apóstolos tiraram ele e colocaram num quarto. Logo em seguida vem a sua esposa. Oi, cadê Ananias? E Pedro falou assim, o que você quer? Eu quero entregar aqui. Ele veio entregar e eu cheguei um pouco atrasada. Fiquei me maquiando. Ele já entregou e a minha pergunta para você é, o que ele entregou era tudo? Claro, era tudo. Tem certeza? Sim, era tudo. Então você vai ver o pé deitado do seu esposo que disse que era tudo e já morreu. E você também vai fazer o mesmo caminho que ele. E ela, Então grave uma coisa nessa noite. Na fila de quem vai dar tudo, não dá para entrar quem é parcial. 2025, você pode estar se perguntando, como será? Será da parte de Deus? Tudo. Mas da sua parte, será tudo ou será uma parte? E não tem problema ser uma parte. O problema é se você falar que essa parte é tudo. Está na hora da gente dialogar com mais verdade. Ananias não morreu porque entregou uma parte. Nossa, que Deus fixado, ele queria tudo. Não. Se Ananias falasse assim, não é tudo não, é uma parte. Então tá bom, abençoado seja. Mas é quando a gente quer entrar no ano de 2025, dizendo, eu serei tudo, eu faço tudo, eu vou entregar tudo. Vai entregar tudo no seu louvor, vou entregar tudo. E entrega uma parte. 2025 não é ano para parcial, é ano para integral. 2025 não dá para você entrar na fila do tudo e entregar uma parte. É ano para a gente entregar e falar assim, Senhor, eu entrego tudo. O texto de Lucas é o capítulo 21, entra uma mulher e nela tem 2 moedas de bronze e ela está entregando a oferta e Jesus está na boca do gasofilácio olhando, todo mundo entregando, Flávio. E de repente ele olha aquelas 2 moedas e diz a palavra que a moeda não era denário de prata, eram 2 moedas de bronze. É quando aquilo que você vai entregar, mesmo sendo tudo, pode ser nada para alguém. Mas a gente fica preocupado com o que alguém vai dizer. E Deus está perguntando, se é o seu tudo, então está tudo certo. Porque o seu tudo pode ser diferente do tudo de alguém. E isso não tem problema nenhum. É eu e você, diz o Senhor. 2025 é para que a gente possa se comportar como aquela mulher em Lucas 21. Ela entrou na fila e colocou 2 moedas de cobre. Era o material mais inferior do que o denário de prata conhecido e famoso nas ofertas. E ela não teve problema em entregar de cobre, porque diz a palavra, pelo próprio Jesus, essa agradou-me mais do que todos, pois ela entregou tudo. E tem gente que entra na fila para dizer algumas coisas, para se mostrar, quando na verdade o que o Senhor quer da gente em 2025, eu nem consegui beber água. E você fica de pé comigo nessa noite, senão a gente não termina. Por favor. E diz a palavra que aquela mulher, no momento que ela foi avistada pelo Senhor, entregando aquilo que tinha de melhor, e mesmo assim o seu melhor era diferente do melhor de alguém. Eu quero te libertar de uma coisa, pela palavra do Senhor. Em 2025, foque no melhor segundo a ótica de Deus e não segundo a ótica de alguém. A gente passa a fazer coisas que alguém nos aprovou. A gente passa a fazer coisas, sabe, do que alguém vai achar, o que alguém vai dizer. E com isso a gente vai ficando preso em cadeias emocionais, presos em cadeias sociais. Quantas foram as vezes que eu já ouvi gente dizer que não viria em um determinado culto ou um determinado casamento, sabe, Bia? Porque não estava, não estou com roupa. Só que a pessoa que convidou, Fabão, tinha um sentimento especial de ver você lá. E você disse que não iria porque estava sem roupa. Quantas foram as vezes que o Senhor te chamou para alguns lugares e você não foi a esses lugares? Eu não estou falando de lugares físicos, geográficos. Eu estou falando de lugares nele. E você até hoje não foi nele por causa de alguém. Tem muita distração. Tem gente indo para uma direção e Deus falando assim, ei, é aqui.
mas a gente está empolgado com funções, com atividades. Que 2025 seja simples na agenda, mas intenso na entrega. Que em 2025 você possa ser, sabe, tranquilo na capacidade de deixar ir, mas que você não abra mão daquilo que tem que vir. Porque quando a gente olha a palavra, eu quero fechar aqui num texto de José. E não é o José do Egito, porque as histórias são inúmeras. Mas é o José de Maria, pai de Jesus. É o José que não foi o primeiro a receber de Deus a notícia. Primeiro foi Maria. E depois ele sendo noivo de Maria, Maria ainda virgem, e ela chega: eu vou ter um filho, Zé. E é esse José que diz o seguinte: como é que será? Deve ter sido a pergunta dele. Como é que será eu ser pai, casado com uma mulher virgem que não teve? O que vão dizer? Já riu, né? Pode rir, você também, está liberado. Traga para os dias atuais e se coloca na condição do Zé. Ah, mas foi o Senhor que falou. Quantas coisas o Senhor falou e você também travou. Só porque nos dias atuais é difícil você até contar para alguém o que Deus está te pedindo, o que Deus está te propondo. A gente não precisa viver Deus que me livre viver o que José viveu. Não precisa viver o que ele viveu. É só você viver o que ele tem e você vai passar pela mesma coisa que o Zé passou. Porque os contextos mudam, as culturas mudam, as épocas, mas as dificuldades e os desafios de romper ainda são os mesmos. Só que diz a palavra que o José falou o seguinte: cara, eu vou buscar no Senhor. E diz a palavra que o Senhor veio em sonho para José e falou assim: José, esse que eu coloco no ventre da Maria é meu, é do Espírito, e você será o condutor paterno na terra. E diz a palavra que quando José acordou da revelação, diz a palavra no versículo, e eu vou deixar aqui registrado para você ter certeza que está na Bíblia. Mas ao acordar, versículo 24, Mateus capítulo 1, diz assim: mas ao acordar da revelação, José fez exatamente o que o anjo havia lhe ordenado. E então recebeu Maria como esposa, mesmo sem nunca ter tido relação com ela. E mesmo depois de receber como esposa, não teve relação com ela até Jesus nascer. Eu não sei você, mas o Zé me chama a atenção. O quanto nos dias atuais a gente fica, sabe, esperando coisas mirabolosas para a gente poder tomar um passo. E o Zé só precisou de uma oração, aonde Deus trouxe sobre ele uma certeza. Ei, você não precisa de muitas revelações, você só precisa de uma revelação para você acordar. Ei, que nessa noite nós possamos acordar e sair daqui numa noite de revelação dizendo: eu vou fazer tudo que o Senhor me ordenou. Como será 2025? Da parte de Deus será o mesmo. Ele será o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas que em 2025 você seja aquele que vai acordar de manhã e vai dizer assim: eu vou viver tudo aquilo que Ele me ordenou. Eu vou falar, eu vou fazer, eu vou ser. E diz a palavra que o Zé tomou ela como esposa. E é fácil, Flávio, a gente tomar uma atitude curta, tomar uma decisão que vai durar um dia. José tomou uma decisão que durou 9 meses perante a sociedade, mas durou 33 anos. Uma decisão quando acordou durou 33 anos, todos os dias. Eu sei que tem gente que tem apreço pela Virgem Maria, mas eu estou declarando nessa noite o meu apreço pelo Virgem Zé. E eu não estou falando com ironia, não. Eu estou falando de admiração, porque foi um cara que recebeu a mesma porção. Maria conduziu, mas ele teve que estar do lado. Existem propósitos de Deus que não serão diretamente a mim e a você, mas você vai precisar estar do lado, acreditando tão quanto e mantendo-se firme. Talvez não por um dia nem por uma hora, mas por anos. Que você não fique firme só em 25,
Mas que você fique firme em 26, em 27, em 28, em 29, em 30, até que Ele venha. Até que Ele venha. Porque Ele não começou algo para ficar pelo caminho. O que ficou pelo caminho era aquele terreno sem profundidade. E aí alguma coisa veio e comeu. Mas eu quero declarar que em 2025 você não vai ficar em beira de caminho. O que o Senhor está semeando no seu coração, o que Ele está lançando na sua vida, já nesses primeiros dias de 2025, que isso possa permanecer, que você possa ser convicto e forte o bastante para se manter todos os dias, como foi com Zé. Ali, ó, 33 anos, eu falo 33 porque com 33 Jesus subiu aos céus. A Bíblia só menciona dos discípulos, sabe, olhando. Mas eu tenho certeza, teólogos, filósofos, quem quiser que seja, ninguém me tira a convicção de que naquela noite que Jesus estava subindo, ressurreto, no terceiro dia, depois de 40 dias aparecendo para os seus discípulos, aquela visão que diz ali que os discípulos estavam olhando para o céu em Atos. O Zé estava lá. Obrigado, Jesus, eu cumpri a missão. Eu não sei, pode aplaudir o Senhor, porque vai chegar esse dia de orgulho, de alegria, de satisfação dentro da gente olhar para o céu e ver algumas coisas concluindo. Algumas coisas, sabe, acabou. Eu fiquei firme até a morte. Fui fiel no pouco, fui fiel no muito. Eu fui fiel nos dias maus e nos dias bons. Eu fui fiel na segunda-feira, quando as contas atropelam. Eu fui fiel no domingo, quando a farra chega. Eu fui fiel desempregado, eu fui fiel empregado. Eu fui fiel patrão e eu fui fiel, sabe, funcionário. Eu fui fiel irmão, eu fui fiel marido, eu fui fiel filho, eu fui fiel servo, eu fui fiel ministro, eu fui fiel levita, músico, instrumentista, eu fui fiel ministro de Libras, eu fui fiel dos eventos, eu fui fiel, sabe, quando sentei ao lado de alguém e quando pediram para orar por ele, eu orei. Nunca mais vi, mas aquela pessoa nunca mais caiu também. Você sabia que teve coisas que você falou, fez, orou, você não sabe, mas aquilo ecoa na eternidade até hoje? Porque a palavra diz que um planta, o outro rega, e é o Senhor que vai dando crescimento. Ei, aquilo que seus olhos não viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Mas isso não quer dizer que não está fazendo efeito. E eu termino com você numa frase, e ela está no livro de Pedro, 1 minuto, e é uma declaração profética, e você vai repetir comigo. Ela não é uma declaração minha, é uma palavra, e não tem coisa melhor do que profetizar a palavra, porque ela é a semente que não dá errado. Primeira carta de Pedro, o capítulo é o capítulo 2, e o versículo é o versículo 5. E o que está sendo dito aqui não é aleatório, é o que no céu o Senhor já disse sobre você. O que você vai ler é pronunciar e escutar aquilo que o Senhor já falou sobre você. E você vai falar nessa noite para você se lembrar de como o Senhor pensa ao seu respeito. Você está comigo? Está pronto? Eu vou repetir, eu vou falar e você repete. Diz assim o versículo 5: serei utilizado como pedra viva na edificação de uma casa espiritual. Serei o sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais, sendo eles todos aceitáveis diante de Jesus. Serei uma geração eleita, um reino de sacerdote. Serei a nação santa do Senhor. Serei o povo chamado de povo de Deus. Serei o anunciador das grandezas de Deus, vivendo das trevas para a luz. Serei o povo de Deus, pois antes eu não era, mas agora,
fomos recebidos pela graça e a misericórdia do Senhor, pois agora fomos recebidos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Declare isso. O Senhor está cuidando de tudo. Mas vamos orar encerrando. A carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, o capítulo 2, versículo 15, diz assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. E mais abaixo, além do versículo 15, vai dizer o seguinte: olha, na casa de Deus, na verdade não diz na casa de Deus, diz numa casa existem muitos vasos, vasos de ouro, vasos de barro, vasos de prata, vasos de madeira, alguns para propósitos especiais e outros para o uso fútil e comum. Eu queria orar e a gente vai ser liberado dessa quinta-feira debaixo de uma palavra que certamente você vai precisar digeri-la ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo dos dias, de acordo com o propósito de Deus na sua vida. Mas o que está sendo dito aqui é: como será o ano de 2025? Já disse aqui, da parte de Deus será tudo da melhor forma, mas que da nossa parte sejamos aprovados, principalmente por Ele. Caim, em Gênesis capítulo 3, foi entregar uma oferta, e ele entregou uma oferta agradável aos olhos dele, mas Abel entregou um animal, o primeiro da cria. Diz a palavra que Deus recebeu de Abel e não recebeu de Caim. É quando não é sobre o que a gente entrega, mas sim o que Deus aprova. Não foque na entrega apenas, foque na aprovação de Deus. Porque alguém pode dizer, Fabão, para você que não está bom, mas é Deus que vai aprovar se está bom ou não está bom. E você precisa colocar sua vida nesse trilho. Eu preciso ser aprovado pelo Senhor. Posso ser desaprovado por alguém, mas se eu for aprovado por Ele, eu dou mais um passo. Eu dou mais um passo. Porque existem muitos vasos, mas a palavra segundo Paulo a Timóteo é: existem vasos para propósitos especiais. Eu termino orando com você nessa noite. Senhor Jesus, que 2025 teus filhos e filhas sejam homens e mulheres como vasos para propósitos especiais. Porque diz a palavra que existem vasos para a futilidade, vasos para o comum, vasos sem destinação alguma, mas que todos nós nessa noite possamos sair daqui convictos, cheios da tua graça, entendendo que o Senhor nos gerou, nos mantém vivos até hoje, nos fez passar por tantas coisas, para que sejamos vasos com propósitos especiais. Que em 2025, assim como proclamamos, será o ano de estarmos juntos com propósito. Mas eu quero acrescentar nessa noite: juntos com propósitos especiais. Pois foi para isso que o Senhor te gerou, te criou. E o ano será dessa forma, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê ainda uma sexta-feira e um sábado cheio da graça de Deus. Amém, amém e amém. Vão na paz.